vamos lá para a nossa primeira questãozinha das nossas dicas, né, de direito constitucional. Beleza? Essa primeira questão, então, até foi pincelada lá da prova do TRE de São Paulo, ano de 2012, no ano passado, portanto, analista judiciário. Vejamos, é uma questão que vai versar sobre processo legislativo. Uma questão simples de você absorver o conteúdo. Vamos lá. Suponha que um senador da República tenha apresentado o projeto de lei dispondo sobre regime jurídico dos servidores públicos da União. Já destaco esse ponto. Um senador apresentando um projeto, deflagrando um processo legislativo acerca do regime jurídico dos servidores públicos da União. Ok? Antes de mais nada, cabe fazer um alerta. Processo legislativo. É de suma relevância que você leia do artigo 59 ao artigo 69 da Constituição Federal. Lá no artigo 59, nós temos que a própria Constituição Federal diz: o processo legislativo compreende a elaboração de. Então nós temos as normas primárias que buscam seu fundamento de validade, seus respectivos fundamentos de validade no texto constitucional. O desamparo, então, leva à inconstitucionalidade. Você vai ler medida provisória, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, resoluções, decreto legislativo, enfim. A propósito, já cabe uma pergunta que eu tenho visto aí na FCC. Qual é a pergunta? Existe diferença entre lei complementar e lei ordinária, não existe? Existe. Só que a lei complementar e a lei ordinária, a diferença entre elas está no plano da hierarquia? Ou será que as diferenças, na verdade, não estão no plano da hierarquia? Na verdade, dentro do direito constitucional, nós vamos dizer que a diferença, que o hiato entre essas duas normas está baseado no seguinte. Primeiro, lei complementar, a Constituição diz quando ela quer lei complementar. Então a Constituição reserva matéria para lei complementar. Por exemplo, artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal. Proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa, na forma de lei complementar. Então, lei ordinária não pode expor daquela matéria. Artigo 93 caput da Constituição Federal. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Então, não posso ter lei ordinária dispondo sobre o Estatuto da Magistratura. Ok? Então, o primeiro aspecto diferencial, matéria. Porque quando a Constituição fala assim, ó, na forma de lei específica, você vai presumir que eu posso disciplinar aquele conteúdo normativo através de uma lei ordinária. Legal? Segundo ponto de diferença entre lei ordinária e lei complementar, o quórum para aprovação. A aprovação de lei ordinária exige maioria relativa, maioria simples ou maioria dos presentes. A propósito, cabe uma leitura do artigo 47 do texto constitucional, que ele diz assim, ó: salvo disposição constitucional em sentido contrário, as deliberações das comissões e das casas serão tomadas por maioria, presente a maioria absoluta dos membros. Então, maioria simples é o quórum para aprovação de uma lei ordinária. Já para a lei complementar, aplicar-se-á o artigo 69 do texto constitucional, que fala de maioria absoluta. Legal? Então, numa prova, a diferença entre lei ordinária e lei complementar não repousa no plano da hierarquia. Fechou? Maneiro. Então, seguindo aqui. O projeto de lei foi aprovado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. E, na sequência, encaminhado à sanção e promulgação pelo Presidente da República, que o vetou integralmente no 11º dia útil do recebimento do projeto. Na sequência, o veto presidencial
foi apreciado sucessivamente em cada uma das casas legislativas, sendo rejeitado pela maioria absoluta dos seus membros. Ao final, o projeto de lei foi enviado ao presidente do Senado Federal, que o promulgou, uma vez que o presidente da República estava ausente do país. A situação acima descrita contém erros do ponto de vista jurídico, e, gente, não são poucos, não, são muitos erros. A alternativa que apresenta apropriadamente um desses erros é... Bom, vamos considerar o seguinte, regra geral, projeto de iniciativa do presidente da República, do Supremo Tribunal, de iniciativa popular, começam a sua tramitação na Câmara dos Deputados. A regra é que processo legislativo comece a sua discussão e votação na Casa Baixa, que é a Câmara dos Deputados. Depois é submetido à Casa Revisora. Sistema é bicameral. Câmara dos Deputados, Senado Federal. Ambos, ok, igualam, ou seja, somando ambos, eu dou o ensejo, então, ao Congresso. Normalmente eu digo assim, o Congresso Nacional é igual. Câmara dos Deputados mais Senado Federal. Então, a Casa Revisora, em regra, é o Senado Federal. Mas isso pode se inverter. Quando? Quando eu tenho um projeto de lei apresentado por senador ou comissão do Senado. Beleza? Aí, de fato, nesse caso, como o projeto foi apresentado por senador, começou a discussão onde? No Senado. Só que o problema vai além. Vamos lá nas alternativas. Olha aqui. Você prestou atenção? Você destacou esses pontos iniciais aí na sua questão? Destaquei, Fagner. Tá tudo tranquilo. Vamos embora. Então, olha aqui o que diz a letra A. O projeto de lei poderia ter sido apresentado por deputado federal. Gente, não poderia nem por deputado, nem por senador, nem pelo Supremo Tribunal Federal, nem por iniciativa popular. Sabe por que não? Você vai no artigo, deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B. Gente, regime jurídico de servidor da União é iniciativa privativa do presidente da República. Então, esse processo aqui, legislativo, eu já posso dizer que ele tem uma mácula. Qual é? Vício de iniciativa. Então, existe inconstitucionalidade formal subjetiva. Em razão do vício de iniciativa, a deflagração do processo se deu por senador, que não tinha efetivamente, dentro do artigo que eu estou citando, legitimidade para propor esse projeto de lei. Nem poderia também ser proposto por deputado. Então, a letra A, você vai aniquilar na hora da prova. Letra B. O veto presidencial foi exercido fora do prazo constitucional. Não. O presidente... ele tem até 15 dias úteis a partir do recebimento para vetar o projeto. Se ele não veta dentro do prazo de 15 dias, haverá a chamada sanção tácita. Só que deixa eu te alertar, a sanção tácita ocorre em razão de duas situações. É difícil você ouvir isso por aí, hein? Muito difícil, então preste atenção. Isso aí é Fagner Santos que está falando. Olha aqui, a sanção tácita pode acontecer ou porque o presidente deixou transcorrer em albis em branco, sem manifestações, o prazo de 15 dias úteis, ok? Ou porque ele vetou nesse prazo de 15 dias úteis, ou seja, ele apresentou a discordância dele acerca daquele projeto. Só que note, o veto ele tem que ser justificado, ele tem que ser fundamentado. E ele vai comunicar ao presidente do Senado os motivos do veto no prazo de 48 horas. Veja, os motivos do veto. Então tem que motivar o veto. Então olha só, o que a doutrina mais abalizada vai dizer. A sanção tácita ocorre ou pela não manifestação do presidente no prazo de 15 dias úteis, ou ainda quando ele veta no prazo, porém não motiva o veto. Então seria considerado um veto inexistente. Daí então eu teria também a sanção tácita. Eu sei, tu nunca ouviu falar nisso, né? Pois é, então guarde e confie. Beleza? Então a letra B
também está errada porque ele exerceu o veto dentro do prazo. Olha aqui, o veto ele pode ser total ou parcial. Total abrange todo o projeto de lei. Parcial atinge parte do projeto de lei. Note com cautela, meu amigo, minha amiga. O veto parcial ele vai repousar sobre texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Jamais sobre palavras esparsas no texto da lei, do projeto de lei. Legal? Então, se o presidente não concorda com a palavra deverá, porque ele entende que ali deveria ser poderá, ele não pode vetar a palavra deverá. Tem que vetar o artigo por inteiro ou o parágrafo por inteiro. Fechou? Muito bem. Então, vamos lá. Letra C. O veto presidencial deveria ter sido apreciado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em sessão conjunta. Perfeito! É o nosso gabarito. Anota aí o fundamento. Artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal. Beleza? É em sessão conjunta e não como quis aqui a questão. Beleza? Que houve o que? A apreciação sucessivamente em cada uma das casas, em sessão conjunta. Tranquilo? A propósito, só para fechar, já que chegamos ao gabarito, veja bem, o veto pode ser político ou jurídico. O que é o veto, Fagner? O veto é a discordância do presidente da República com o projeto de lei. Note e guarde na sua mente brilhante. Não existe veto tácito. Não existe veto tácito. O veto ele tem que ser o quê? Expresso. O presidente deve apor a sua discordância. O veto jurídico é quando ele considera o projeto inconstitucional. Seria um caso desse aqui, ó. Se o projeto fosse levado a ele para veto ou sanção, o que ele poderia fazer? Vetar por inconstitucionalidade formal subjetiva. Haja vista que foi usurpada sua iniciativa de propor tal projeto de lei. Agora, também observe o seguinte, a sanção do presidente, anota isso, a sanção do presidente da República em projetos de lei que tem vício de iniciativa não sana a inconstitucionalidade. A sanção do presidente da República em projetos de lei que tem vício de iniciativa não sana a inconstitucionalidade. Show? Beleza. Então essa daqui, a nossa letra C responde à questão. Ah, claro. E o veto político? O que é o veto político, Fábio? Me deixou com água na boca. Tô aqui babando. É o seguinte, o veto político ocorre quando o presidente considera o projeto contrário ao interesse público. Veto jurídico, quando ele entende que é inconstitucional. Veto político, que é o chamado controle preventivo, é uma das possibilidades de controle preventivo de constitucionalidade, ok? E o veto político é quando ele entende que o projeto é contrário aos interesses públicos. Fechado?